Eu quero que você olhe para esse irmão do lado e diga assim: tema da mensagem. Vamos lá, Kátia, solta essa voz, que eu estou querendo ouvir a voz da Kátia. Vamos lá. Diga bem forte assim: tema da mensagem: sede vigilante. A gente tem que vigiar com algumas coisas, sim ou não, irmãos? O testemunho do cristão fala por si só, sim ou não? A roupa do cristão fala. O linguajar do cristão fala. É muito chato chegar no lugar, a pessoa está xingando. Parece que pra gente, né, Kátia? Parece que entra, né, que xingamento. Aí você fala aí, terra. Teve uma pessoa que veio falar comigo essa semana. Eu acho que o Anderson veio perguntar para mim: pastor, que negócio é esse de terra? Né, alguma coisa lá fora, alguma terra que o André carregou? Terra é a palavra que a gente cantava muito no monte, terra, terra, aquela coisa toda. E o que está ligado na terra está ligado no céu, então é terra. Acabou, é uma coisa que a gente inventou. Não está na Bíblia não, mas a gente inventou. A gente vai falando que para ser vigilante, tem um ditado popular que diz assim: nem tudo que reluz é ouro. Já conhecia esse ditado? Conhecia o ditado aí? Nem tudo que reluz é ouro. Tem outro ditado também que diz assim: beleza não põe mesa. Esse não sei se você conhecia. Conhecia esse? Conhecia, Eduardo? Conhecia, João? Beleza não põe mesa. Então a aparência engana. A Bíblia vai dizer que se Satanás pudesse, Kátia, ele se transformaria em anjo de luz para enganar quem? Eu e você, os escolhidos. Só que ele não consegue nos enganar, porque a gente tem que ser vigilante. Eu tive uns sonhos essa semana, Ana Lúcia, e acordei feliz, porque algumas respostas que eu precisava, Deus começou a me dar em sonho. Deus nos dá sonhos para uma direção, e tem certos sonhos que não merecem ser contados. Eles não podem ser contados, porque Deus deu para você somente em sonho. Quando a gente fala de ser vigilante, a gente precisa vigiar no nosso jeito de andar, né? A palavra exaltação vai vir depois de um processo de vida. Exaltação só vai acontecer no final. Por exemplo, quando eu começo uma faculdade, eu não começo fazendo festa, jogando chapéu para o alto, jogando um diploma para o alto. Não, eu tenho que passar por um tempo para eu alcançar o quê? O meu diploma, que vai me oficializar a ser um profissional naquela área. Então, tempo de exaltação para o médico, 8 anos. Um tempo de exaltação para quem faz logística, 2 anos. Quem faz faculdade de bacharelado, 4 anos mais 2 de bacharelado. Então são 6. Então, para todo tempo, por exemplo, a Josi fez enfermagem, 5 anos. Farmácia, né? 5 anos. 5 anos passa rápido, sim ou não, irmãos? Quem imaginaria que o André teria barba? Meu Deus, passou aí, meses, dias. Quem imaginou que a Elane está tão bonita hoje aqui? Aleluia, quem pode dar glória a Deus? Toda Elane é bonita, né, Eduardo? Fala, Eduardo. Eduardo está aqui hoje, Elane, recebe aí o pá. Então o tempo passa rápido, 5 anos passou. Mas só que os resultados de 5 anos vão nos dar condições para sermos exaltados. Se eu estudar mais, eu vou receber mais. Se eu investir mais na minha vida, eu vou receber mais investimentos. Se eu procurar mais a Deus, mais Deus vai estar próximo de mim. Quanto mais eu chego, a Bíblia diz assim: achegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. Então é uma linha de mão dupla. Quando eu vou, Deus vem. Aleluia. Quando eu peço, Ele faz. Quando eu oro, acontece. Quem pode dizer glória a Deus? Eu vou dizer com todas as palavras: o que você pensar, o que você pedir hoje, Deus vai fazer. Quem pode dizer glória a Deus? Deus vai colocar alguns milagres na nossa frente. Esses milagres vão nos exaltar, não no sentido que a gente é melhor do que as pessoas. Esses milagres vão acontecer, Elane, para que a nossa vida seja exaltada em Deus. Porque se a gente tiver uma vida boa, a nossa vida com Deus vai ser melhor. Se eu tiver na minha casa um ar-condicionado para dormir no calor, eu vou dormir mal ou vou dormir bem? Vou dormir super bem. Então o ar-condicionado é bom, Kátia, para o tempo quente? No teu quarto tem ar-condicionado, Kátia? No do Bruno, né? Do Bruno não, também não tem não.
Um ar-condicionado é bom para o tempo quente? É. Mas para ter um ar-condicionado, ô Antônio, tem que fazer o quê? Pagar bastante luz. Inventar um tal de inverter ar-condicionado. Continua gastando também. Vai gastar menos? Vai. Então, assim, para trabalhar, exige como é que se diz? Como é que se fala? Você tem que estar sempre renovando algumas coisas na sua vida profissional. Eu estou num trabalho, é igual um cara que foi procurar emprego. O patrão chegou para ele: o que você quer, Celina, para ser um grande profissional nessa empresa? Ele falou assim: eu quero ser gerente desse hotel igual a você. Ele: mas só tem eu como gerente. Então Deus me trouxe aqui para ser gerente desse hotel. E aquele gerente passou o seu tempo de ser gerente naquela empresa, e ele começou, Celina, a ser um novo gerente daquele local. Então nós temos que pedir a Deus algo que vai exaltar o nome dele, para depois a gente ser exaltado. É o processo. Então, no processo de exaltação, a Bíblia vai falar aqui no versículo 6: humilhai-vos, pois, diante ou debaixo da potente mão de Deus. Eu tenho que me humilhar diante da potente mão de Deus. Essa palavra humilhação, ela tem não sei se é pronome, um pouco de nome. Ele fala assim, ele tem um início do nome que está numa mitologia, num nome antigo, chamado humus. Humilhação significa humus. Quando eu me humilho, eu vou para onde? Eu subo ou eu desço? Então, quando eu me humilho, Deus faz o que comigo? Ele me exalta. Debaixo de onde? Da potente mão de Deus. Humus. O que significa humus? Terra e chão. Uma substância na matéria da terra que ela é orgânica. O homem veio do pó, e para o pó o homem tem tudo a ver com a terra. Aí, antes, terra. Tem tudo a ver com a terra. Tem tudo a ver com o homem. Nós fomos formados do pó da terra. Quando a gente vê que o homem foi formado do pó da terra, significa que ele foi feito algo simples, básico. Uma casa para se fazer tem que ter o quê? Tem que ter terra. Tem que ter areia. Tem que ter tijolo. O tijolo é feito de quê? De barro, que vem da terra. Então tem tudo a ver. Quando você pega o ferro que faz as ferragens da sua casa, o ferro veio de onde? Da terra. Meu Deus. Quando você bota lá tijolo, concreto, joga cimento, tudo isso, o cimento é pó da pedra. Isso vem de onde? Da terra. Então quando ele fala de humilhação, ele fala de humus. Você tem que voltar às origens. É muito forte, irmãos. Crente que acha que alguma coisa não é nada, porque nós somos simplesmente pó, terra. Para Deus me exaltar, eu vou ter que me humilhar na mão de quem? Na mão do homem? Na mão de... E não fala só na mão de Deus, Antônio. Fala da mão potente de Deus. Quando eu tenho um problema, eu não vou a homem, eu vou a Deus. Mas quando Deus me abençoa, eu abençoo pessoas. Por quê? Porque Deus me exaltou. Eu só sou abençoado porque Deus liberou a sua bênção. Agora eu vou pegar a minha bênção e vou abençoar a Celina. Pronto. Quando eu sou abençoado, Renata, eu venho para o culto, a Renata já tá ligada. Nós falamos na escola segunda-feira. Quando chegar na igreja, já tem que ter Bíblia, palavra, já tem que ter o versículo falado, já tem que ter como vai orar. Se tiver uma mensagem pequena atrás. Por quê? Porque eu me humilho todo dia diante da potente mão de Deus. Quando eu me humilho lendo a palavra, orando, vigiando, tendo sede, tendo fome, apaixonado pela glória, amando o próximo, pregando o evangelho, descendo até a casa do olheiro, descendo até o chão, dobrando meu joelho, orando na cama, buscando a presença, dizendo: Senhor, depois disso tudo, eu ainda continuo sendo nada, porque o Senhor é tudo. Eu tenho que voltar à origem. Quando eu me humilho a Deus, eu volto à terra. Como Adão foi feito,
Ele retornou ao propósito. Qual é o propósito de Adão? Ser o pai dos homens. Qual o propósito de Abraão? Ser o pai das nações. Qual o propósito de Jesus? Ser o segundo Adão. A genealogia, a criação. O que ele está falando? Vocês vão se humilhar e eu vou te exaltar. Deus nunca foi com quem achava que era alguma coisa. Quem achava que era uma coisa sempre quebrou a cara. E ele fala aqui: humilhar-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então não é no nosso tempo. Quebrou. Ele só vai nos exaltar no tempo dele. Processo, propósito final. O processo é o tempo. E está dizendo aqui, no estado de arrebatamento, eu preciso voltar a viver a vida. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que alguns vão morrer e outros serão arrebatados. Quem for arrebatado não vai sentir a dor da morte. Mas mesmo sendo arrebatado, a Bíblia vai dizer em Apocalipse que o meu corpo vai ser o quê? Transformado. Olha para quem está do teu lado e diga assim: tema da mensagem: sedes vigilantes. Eu preciso voltar ao estado de origem. E quando tudo é perfeito, Deus habita em nós. Pastor, eu nunca vou conseguir ser perfeito, mas a Bíblia diz: caminhando para a perfeição, caminhando para a santidade, Deus vai te modelando. Vou voltar a falar: processo. Perfeito nós somos, irmãos? Não. Mas nós estamos caminhando para a perfeição? Sim ou não? Porque a gente quer morar no céu. Quem pode dizer glória a Deus? Quem quer morar no céu? Aleluia. Para chegar no céu tem que ser santo? Para chegar no céu tem que amar o próximo? Para chegar no céu tem que obedecer seus pais, sua mãe, sua liderança, seu patrão, seu pastor, seus líderes, seus amigos, os mais velhos? Eu tenho que fazer tudo isso. Então é uma regra de um processo para a exaltação. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Sobe um pouquinho aí. Ou melhor, desce, né? Filipenses 2, versículo 9. Filipenses 2, 9. Isso, coloca para mim, profeta. Olha lá, homem de Deus. Garoto é bom demais. Vamos lá. Filipenses 2,9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Vou repetir. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Volta aqui. Jesus precisava ser exaltado? Sim ou não? Não, porque ele já era Deus. Diga comigo, Jesus já era Deus. Acabou. Mas por que ele foi exaltado na terra? Porque ele precisava mostrar para os homens que quanto mais eu me achego perto de Deus, mais Deus me exalta. Quanto mais eu chego perto da criação, a criação me modela. Quer ver uma coisa? Quando a tua televisão conserta, você leva para o açougue ou leva para o técnico especializado de televisão? Para técnicos especializados de televisão. Quando o carro acaba a gasolina, você bota álcool, ou melhor, você bota água ou bota gasolina? Você bota gasolina. Então eu preciso ir para o lugar da origem. Eu preciso ir para o lugar aonde é o começo. Ele fala: sede vigilantes, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que o tempo certo eu te exalte. O tempo de Deus foi em que Jesus, com 33 anos na terra, seria exaltado. Aonde ele foi exaltado? Quando ele multiplicou os pães? Ele foi exaltado naquela festa, quando ele transformou água em vinho? Não.
Ele foi exaltado quando ele foi para onde? Para a cruz. Porque a cruz era o... Isso é muito forte, Lucimar. A cruz era o final do processo para o... Coloca aqui o propósito. Para o propósito. A cruz era o caminho para o propósito. E tem uma coisa, a cruz não era para ele, aquele caixão não era para ele, aquele lugar que foi enterrado Jesus não era para ele, e não era dele, porque foi emprestado. O Cirineu carregou, ajudou, fez tudo, não é isso? Ajudou, fez tudo por ele ali, levou ele, chegou num lugar que não era dele, que era de outra pessoa, o lugar onde foi enterrado. Tudo aquilo não pertencia a ele, porque o seu lugar de origem não era estar encravado numa cruz ou dentro de um túmulo. O lugar dele era na glória, aonde está sentado à destra de Deus, à direita de Deus. Ele está ao lado do seu Pai, dizendo e intercedendo pelos seus filhos. Ele está sendo o consolador de uma geração. Ele veio como advogado e agora voltará como justo juiz. O tempo de exaltação vai chegar na nossa vida. Você tem que vigiar, estar preparado para dias difíceis, para dias cabulosos, para dias de contrastes, para dias terríveis, para que no tempo certo o Senhor nos exalte. Diga para quem está do teu lado, o que você está passando é só o tempo. Anne, João, é só um tempo. Ah, mas eu tenho que estudar, irmãos. Há um tempo atrás você formava no 2º grau, né, Cátia? Caramba, eu saí formado. Formou em quê? Formação geral. Formação geral tem tudo a ver com auxiliar de serviços gerais. Nada. Não invalidando quem trabalha com serviços gerais. Mas não vai te dar nada. Eu tenho que pegar minha formação de geral e eu me especializar numa coisa maior. Se eu não estudar, eu não consigo. Se eu não tiver conhecimento, eu não vou crescer. Então o conhecimento vai te atrair coisas maiores. Quer ver uma coisa? Às vezes o cara não tem dinheiro. Às vezes o cara é um pedreiro. Mas o conhecimento com donos de construtoras vai fazer ele ter sempre trabalho, porque quem é bom profissional sempre está ocupado. Vai procurar aquele pedreiro, ele não pode, está sem tempo, só daqui a 6 meses. Você vai convidar o pastor Cláudio Duarte para trazer aqui para o MENC, só daqui a 3 anos a agenda dele. Está lotada, e agora que é pastor de uma igreja, agora é um pastor de igreja local, piorou para ele. Mas é um homem de Deus, sim ou não, irmãos? Agora, se você olhar a base do pastor Cláudio Duarte, a vida toda como cristão, ele sempre copiou um padre que morreu. Ele ficou tão triste que esse padre morreu, que era amigo dele, que ele teve que copiar o padre nas brincadeiras, porque parece uma coisa assim, mas como ele tem falado com muita gente através de família, como Deus tem usado o pastor Cláudio Duarte. Posso falar porque tem muitos amigos que conhecem e falam que realmente é um homem de Deus. No versículo, volta para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Olha o que diz aí. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vou ler de novo, está aqui na tela, está aí na tela do seu computador, da sua televisão. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que é ansiedade? Você tem ansiedade? Eu tenho. Pouca, mas eu tenho, graças a Deus, estou melhorando, hein? A desidrose não voltou, mas estou pagando preço no pé. Ansiedade significa mal-estar físico e psíquico, né? É a palavra, no psicológico, no psique, no cerebelo, lá dentro. É mal-estar físico, porque quando você não está bem espiritualmente, nem fisicamente, ataca o seu psicológico. Mal-estar físico e psicológico, psíquico. É, isso aí. Sentimento de vazio e timidez. Já sentiu isso? Tem nada? Não sentindo nada.
não estou bem. Timidez, não quero falar com ninguém. Oi, legal. Já viu aquela pessoa que aperta a mão, parece que não quer apertar a mão? Algumas pessoas estão enfrentando problemas psicológicos, chamado ansiedade. Quando ele fala que lançar sobre ele toda a nossa ou a vossa ansiedade, é para ele tratar e cuidar de nós. Aí eu peguei o nome no latim, que é chamado cogitato, que vem do latim chamado cautela, precaução, motivos para nos preocupar demasiadamente com as coisas que nos afligem. Por exemplo, você tem um problema, mas aí aparece um problema do teu amigo. Caramba, esse problema você já puxa para você. Aí você começa a ter um cuidado que vai trazer uma ansiedade. Essa ansiedade já não é por cuidado, e sim por desespero. Porque chega um tempo da nossa vida que a gente não sabe como sair de alguns problemas. Essa pessoa não muda, esse cara não muda, essa mulher não muda, o meu filho não muda, o meu pai não muda, a minha mãe não muda, a minha família não muda, a cultura de São João não muda. Mas o que a gente tem que fazer como luz? A gente vai ter que vigiar para poder abrir a porta e acontecer um milagre na nossa nação. Quem pode dizer glória a Deus?